Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós vamos dar continuidade àquele conteúdo sobre concordância, lembram? Nós falamos na, na última aula sobre a concordância nominal, né? Que a concordância nominal é tudo gira em torno do substantivo. Foi isso? Nós vimos as regras de concordância. O adjetivo vai sempre concordar com o seu substantivo. Como é que vai ficar o adjetivo diante desse substantivo? Se ele vem antes, se ele vem depois, se ele vai para o singular, se ele vai para o plural, se ele vai ficar no feminino, no masculino, a concordância por atração, a concordância pelo mais próximo. E tudo isso nós vimos, né? Que a concordância, de forma geral, ele estuda a harmonia que deve haver entre os termos, né? Entre as orações, né? Por exemplo, na concordância nominal, a mulher não diz obrigado, né? Diz obrigada, né? O homem é quem diz obrigado. E hoje o foco é a concordância verbal, que tudo vai girar em torno do verbo, né? É a concordância, como vai ficar esse verbo na frase, se ele vai para o singular, se ele vai para o plural, se ele tem essas duas opções, se ele vai concordar com o mais próximo, ok? Então, enquanto a concordância nominal, tudo gira em torno do substantivo, né? O adjetivo vai ter que se adequar ao substantivo. Se o adjetivo, o advérbio, o adjetivo, o advérbio vai sempre concordar com aquele substantivo, porque tudo vai girar em torno do substantivo, ok? E na concordância verbal, tudo vai girar em torno do verbo. Como é que vai ficar esse verbo? Se ele vai para o singular, para o plural, e para isso existe regra, né? Existem regras que a gente precisa se apropriar dessas regras para não cometer erros aí nas provas externas, nas produções, independente de fazer Enem ou não, mas a gente, como sempre eu tenho dito, a gente estuda para a vida, né? Então, vejam só esse exemplo aqui, né? Nós vai, né? Eu escuto tanto isso, inclusive, dentro da sala de aula com alunos de ensino médio, né? Gritante, nós vai, né? Nós. E quando não coloca ainda o NOIS, né? Nós e vai, né? Nós vai. Vejam aí a falta de concordância verbal, ok? Aí está escancarado um problemão de concordância verbal. O que é uma concordância verbal? É a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Então, tudo vai girar em torno do verbo. Como é que vai ficar esse verbo na frase? Vai depender de uma regra, tá certo? Vai depender de uma organização da língua, de uma norma da língua. Em primeiro caso, né, uma regra geral, aí vejam só o exemplo. Maria e José conversaram até de madrugada. Vejam aí que está tudo harmonioso, né? Porque a concordância ela vai estudar, gente, exatamente isso, a harmonia que deve haver entre os termos. O que nós vimos no exemplo aqui do lado, né? O exemplo aqui do lado, nós estamos observando uma desarmonia, né? Uma falta de harmonia, né? Nós vai, né? Nenhuma harmonia, então não tem concordância. Aqui o verbo não está concordando com o seu sujeito, o pronome não está concordando com o verbo, né? O correto seria como, né? A língua padrão pede o quê? Que nós vamos, certo? Nós vamos, já que é uma pergunta, e não nós vai, certo? Então, Maria e José conversam até de madrugada, tudo harmonioso, tudo direitinho. Sujeito composto, verbo no plural, certo? Mas eu também posso ter essa outra construção. Eu posso aqui é uma construção bem clássica, né? Primeiro o sujeito, depois o verbo e o seu complemento verbal, né? Depois, no segundo contexto, a segunda oração, nós temos um verbo antecedido de dois sujeitos, né? De um sujeito composto de dois substantivos, né? Que é o caso de diretor e professores. Ou ele vai ficar concordando com todos, tá certo? O verbo também no plural, ou eu posso fazer essa construção discursor, diretor e professores. No caso aqui, o discursor concordou com o mais próximo, o substantivo mais próximo. Essa construção também está correta. Embora a gente tenha, a gente veja mais a construção primeiro, os substantivos, né? Diretor e professores discursaram, né? Como no caso da primeira oração, a gente ouve mais essa construção e você pode, com certeza,
primar por esta primeira construção. Primeiro o sujeito, depois o verbo, concordando com o seu sujeito se está no singular, verbo no singular, se está no plural, ou se ele é composto, verbo também no plural, tá certo? Mas ele pode vir, como aqui está dizendo, né? São as construções mais modernas, que o verbo pode vir antes de dois sujeitos compostos, né? Ou de dois substantivos, né? E você pode colocar a concordância no plural, ou você pode fazer a concordância com o mais próximo, que é a chamada concordância por atração. Combinado? Então, quando isso acontece, concordância por atração, concordância com os dois, e aqui a concordância clássica. Tudo certinho, harmonia geral, né? Tudo certinho de acordo com a concordância verbal. Ok. Eu sou... Ok. Regra para sujeito simples. Como é que eu vou usar o verbo quando o sujeito for simples? Uma primeira regra, gente, é quando o sujeito é coletivo. O que é um sujeito coletivo, né? É no caso de a multidão, né? A multidão ultrapassou ou ultrapassaram, né? Quando você tiver um sujeito, o povo falou ou o povo falaram. Quando você tiver um sujeito coletivo, em que denote uma coletividade, o exército agiu ou agiram. Então, como é que vai ficar esse verbo? Sempre no singular, ok? Sempre no singular. No entanto, se esse sujeito coletivo estiver especificado, o verbo tanto pode ir para o singular quanto pode ir para o plural, concordando com Vou ler exatamente como está aqui a regra. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural, como é o caso aqui de a multidão de fãs. Ultrapassou o limite, aí ultrapassou, o verbo ultrapassou, concordou com o sujeito coletivo aqui, ó, ok? A multidão. Mas a multidão de fãs ultrapassaram o limite e concordou com fãs. Essas duas construções estão certas. Por que estão certas? Porque o sujeito coletivo aqui foi especificado, ele foi determinado, certo? Então, quando não há uma determinação, uma especificação, sempre no singular. Quando há uma especificação, pode ter as duas concordâncias, certo? Então, se ligue aí nessa regra, que ela é muito importante para você não dizer, por exemplo, o povo falaram, vai ficar uma desarmonia, uma falta de concordância verbal. Então, é sempre o povo falou, certo? Mas a multidão de evangélicos fizeram uma passeata, ok? Tudo certinho. Uma multidão de evangélicos fez uma passeata, vai concordar com a multidão. Ok, gente? Então, preste atenção nessas regras, porque, embora não seja um assunto muito gostoso, né? Mas é um assunto que a gente não se... que nenhum candidato a uma prova externa ou interna, né? Se livra. Concordância está sempre aí nos concursos, está sempre sendo solicitado. E, independente de fazer prova externa ou não, estudar concordância, minha gente, é muito necessário, porque é feio determinadas construções que algumas pessoas fazem no seu dia a dia, né? Fica até gritante, escancarada a falta de concordância, a questão do nós vai, né? Do agente fomos, nessa questão do agente. O agente é um neologismo, né? O neologismo é uma criação de palavra. Claro que não é uma criação nova, é uma criação já bem antiga, né? Tudo a gente fala a gente, não tem nenhum problema, mas isso fica na fala, né? Mas na hora de escrever, você usa os pronomes pessoais, né? Os pronomes do discurso, meu, tu, ele, nós, vós, eles, para fazer a concordância dos verbos, né? E quando for usar o agente, gente, o verbo sempre no singular. Então, é a gente vai, a gente come, a gente foi. Nunca a gente fomos. Meu Deus, é terrível, ok? Sujeito partitivo ou coletivos partitivos, como aquelas expressões, a maioria de, a maior parte de, grande parte de. O verbo, gente, tem duas opções. Ou você pode colocar o verbo no singular ou o verbo no plural. Eu prefiro no
singular. Inclusive, eu escuto jornalistas, por exemplo, que são aqueles que devem ter, né, também a preocupação de ter a sua concordância, fazer a concordância direitinho, né? Tanto nominal quanto verbal, né? Então, jornalistas, grandes professores, escritas mais que exijam, né, mais normas da língua, as normas da língua, usam mais o verbo no singular. Eu prefiro usar o verbo no singular. Mas se você quiser colocar no plural, não tem problema, porque a regra admite. Ok? Então, pode ficar: grande parte dos presentes se retirou, ou grande número dos presentes se retiraram. Tanto faz o verbo estar no singular quanto no plural. Não é mais lindo no singular? Ok. Porque no singular, voltando, no singular ele concorda com a expressão partitiva, o sujeito coletivo partitivo. A maioria de, ou a maioria, a maior parte de, ou a grande parte de, ele vai concordar. Quando ele vai para o singular, ele concorda com essa expressão, certo? Mas quando a gente tem um outro elemento, né, um outro substantivo, e que ele está no plural, a gente pode também colocá-lo no plural, certo? Então, admite as duas construções. Muito cuidado com esses dois pronomes relativos quando eles estão, né, na função de sujeito, né? Neste caso, o verbo concorda em número e em pessoa com o antecedente do pronome, né? Quando você tem na oração essa concordância aí com os pronomes que e quem, que são considerados, dependendo do contexto, um pronome relativo, um pronome indefinido, e esse aqui é uma casquinha de banana que ele tem várias funções, né? Mas nesse contexto, fui eu que liguei o aparelho? Foram eles que ligaram o aparelho? Por que essa construção? Tem uma explicação para isso. E qual é a explicação? Quando eu tenho na oração esse sujeito, né, que vem... Quando eu tenho na oração esse pronome, então eu vou sempre me ligar na questão do verbo. O verbo vai sempre concordar com o pronome que antecede esse outro pronome que. Ok? Então, qual é o pronome que antecede aqui? Vou mostrar para vocês aqui. Qual é o pronome que antecedeu esse pronome relativo aqui, ó? Eu. Eu. Então, o verbo, consequentemente, vai ter que concordar com eu, certo? Fui eu que liguei o aparelho. Ok, gente? Então, muito cuidado com esse pronome. E vejam as funções desse pronome, certo? São várias funções que ele tem. Aqui é um pronome relativo. Quando ele está na frase, você tem que se ligar ao que vem antes dele. Veio eu, então o verbo vai ter que concordar com o eu. Aqui, ó, foram eles que. Vejam que aqui já é outro pronome. Pronome pessoal. Aqui também é um pronome pessoal. Aqui é um verbo, aqui é um pronome, aqui é um pronome, aqui é um verbo, aqui é um artigo, aqui é um substantivo. Aqui é um verbo, aqui é um pronome pessoal também. Aqui é um pronome relativo, aqui é um verbo, um artigo e um substantivo. Veja, então, que não está a presença do que aqui? Se liga no que vem antes desse que. Veio o pronome pessoal, eles. Então, o verbo vai ter que concordar com eles. Então, por isso que ficou. Foram eles que ligaram. Fui eu que liguei. Ok? Então, vai ser sempre assim. A concordância vai ser pelo pronome que antecede o que. Combinado? Quando eu tenho o quem vai sempre, você não vai mais se preocupar com quem vem antes do quem. Essa regra de preocupação com quem vem antes dele é com relação ao que. O quem vai sempre levar o verbo para a terceira pessoa do singular. Então, não sou eu quem paga o serviço. Veja que o verbo vai para a terceira pessoa do singular. Certo? Fui eu quem pagou o serviço. Fui eu quem pagou a conta. Fui eu quem fez o exercício. Fui eu quem gravou a aula. Fui eu que gravei a aula. Estão entendendo? Então, o que se preocupa com quem vem antes do que. For o pronome pessoal eu, o verbo vai concordar com o pronome pessoal eu. Foi quem, então o verbo vai para a terceira pessoa do singular. Certo? Espero que esteja ficando claro para vocês. Outra regra de sujeito simples.
formada pelas expressões mais de um, menos de dois, acerca de, vai sempre concordar com o numeral. Vejam, aquela expressão mais de um, a expressão mais de um, né? Ela tem sempre exige sempre uma atenção nossa, né? Quando a expressão mais de um não está repetida, o verbo vai para o singular. Então, é o caso de mais de um aluno não compareceu à aula, mais de um professor não compareceu à aula, mais de um funcionário não compareceu ao trabalho, ok? Mais de 5 alunos. Agora eu tenho no plural, né? Não compareceram à aula. Mais de 5 funcionários não compareceram ao trabalho. A concordância vai ser desta forma. Mas se a expressão estiver repetida, mais de um aluno, mais de um professor, faltou ou faltaram? Faltaram, porque a expressão mais de um foi repetida. Quando a expressão também mais de um indicar uma reciprocidade, eu faço e eu também dou, eu também recebo, nessa questão, a reciprocidade é isso, o verbo vai para o plural. Então, mais de uma professora se abraçaram, mais de um casal se beijaram, né? Porque um não beijou sozinho, né? Eles se beijaram. Ela correspondeu, ele correspondeu, ok? Então, muito cuidado nesta expressão também. Sujeito simples, sujeito é constituído pelas expressões a maioria, a maior parte, grande parte, foi o que a gente viu antes, né? O verbo vai sempre concordar, ou o verbo vai sempre para o singular, ou vai para o plural, ok? A maioria dos candidatos desistiu ou a maioria dos candidatos a vereador desistiram. A construção está... as duas construções estão corretas, tá certo? Essa construção, quando está no singular, ela é chamada de construção lógica e é a que é a mais usada. Quando ela vai para o plural, é a construção ou a concordância atrativa, concordância por atração, a concordância pelo mais próximo, que no caso aqui do segundo contexto, a maioria dos candidatos desistiram, concordou com candidatos, não é isso? Então, é uma concordância por atração, concordância atrativa, concordância com o mais próximo. A maioria dos candidatos desistiu, é a concordância pela expressão partitiva. A maior parte de, grande parte de, a maioria de, ok? Então, vai para o singular ou vai para o plural. As duas estão corretas. Muita atenção também nessa questão, gente. Eu vou ler exatamente do jeito que está. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa. Ou seja, a primeira pessoa do singular tem sempre prioridade. E sempre que tiver primeira pessoa no contexto, o verbo vai sempre concordar com essa primeira pessoa. Quem é o plural da primeira pessoa? Nós. Se não tem nós, tem tu, o verbo vai sempre concordar com o tu. Vai sempre prevalecer a segunda pessoa, ok? Quem é o plural de tu? Vós. Então, vê lá a concordância do verbo direitinho, faz direitinho. Eles, você já sabe que o verbo vai concordar com a terceira pessoa, né? Então, vejam aqui o exemplo, olha. Eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite, né? Que alguns gramáticos mais clássicos, né? Eles preferem a construção Cássio, ou Cássio, tu e eu, né? Eu sempre depois, né? Sempre depois, ok? No caso, os gramáticos mais rigorosos. Eles preferem a construção assim, que você coloque sempre o eu depois. Mas a concordância tem que ser feita com eu. Eu não estou presente, eu não me incluo. Então, o verbo vai sempre vai ter que concordar com essa primeira pessoa. Então, plural. Cássio, tu e eu chegaremos, tá certo? Porque eu me incluo. Então, plural de eu, nós chegaremos ao fim da noite. No segundo contexto, não tem a primeira pessoa, no caso eu. Tem tu e teus irmãos tomareis a decisão. Veja que o verbo agora aqui, ó, tomareis, concordou com o pronome de segunda pessoa tu. E foi para o plural, olha, com segunda pessoa. Eu tomarei, tu tomarás, ele tomará, nós tomaremos, vós tomareis e eles tomarão. Então, concorda no primeiro contexto com a primeira pessoa, eu cheguei, tu chegaste, ele chegou, nós chegamos.
Vós chegastes e eles chegaram, né? Nós chegaremos, né? Eu chegarei, tu chegarás, né? Já que é o futuro, né? Eu chegarei, tu chegarás, ele chegará, nós chegaremos, tá certo? No segundo contexto, não tem a primeira pessoa, tem o tu, então é tomarei, eu tomarei, tu tomarás, ele tomará, nós tomaremos, vós tomareis. Vai sempre concordar com a segunda pessoa do plural, tá certo? Pais e filhos precisam respeitar-se, tá certo? Então aí é clássico, a terceira construção frasal, não há dúvida, né? Eu acredito que não, ok? Mas muito cuidado onde tem eu, a concordância com eu, na terceira pessoa, tá certo? Ok? Do plural. Vai sempre concordar, vou refazer a construção aqui do meu raciocínio. Onde tem na frase o pronome pessoal eu, né, primeira pessoa, o verbo vai sempre concordar com a primeira pessoa do plural, nós, porque o plural de eu, nós. Onde tem tu, não tem mais eu, mas tem tu, o plural vai sempre concordar com a segunda pessoa do plural, ok? Quem é o plural de tu é vós, ok? E aqui é fácil, né? Pais e filhos precisam respeitar-se, né? No dia a dia, né? Claro que a linguagem falada, né, ela não é tão exigente quanto a linguagem escrita, porque a linguagem escrita, ela precisa obrigatoriamente, gente, das normas da língua. Mas isso não quer dizer que na linguagem falada você tem que fazer de qualquer jeito, não, de jeito nenhum. Você tem que também organizar a sua fala, senão você pode até perder, inclusive, a oportunidade de trabalho, né? Porque, embora a gente não possa ter preconceito linguístico, mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que se dá melhor aquele que domina mais a norma padrão, né? Regra de sujeito composto agora. O sujeito, né? Aí, anteposto, neste caso, o verbo vai para o plural. Veja um exemplo. A falta de dinheiro e a greve dos bancos confirmaram o caos. Confirmaram o caos. Então, vejam o que aconteceu aqui. O que foi que aconteceu? Né? O verbo veio antes, né? O verbo veio antes dos substantivos. Então, vai ter que concordar com eles, tá certo? Agora, posposto, né? Depois dos substantivos. Ele vem depois do substantivo e vem antes do substantivo, né? Vai ter a concordância por atração, a concordância pelo mais próximo. Veja aqui, ó, passarão o céu e a terra, passará o céu e a terra. A falta de dinheiro e a greve dos bancos confirmaram. Olha, os substantivos estão antes. Dinheiro e greve confirmaram o caos, tá certo? Certíssimo. Ou se o verbo se o substantivo estiver depois desse verbo, né? Os substantivos, no caso, estiverem depois desse verbo, os sujeitos estiverem depois desse verbo, como é o caso aqui. Quando eu digo substantivo, relembrando a morfologia, certo? Céu e terra, morfologia, céu, terra, substantivo. Como nós estamos na sintaxe, esse substantivo agora passam a ser chamados de sujeito. E os sujeitos aqui são compostos, aqui, assim como no segundo contexto. Então, no segundo contexto, eles vieram antes do verbo. Então, o verbo vai para o plural. Já no terceiro contexto, os sujeitos compostos vieram depois do verbo. Então, o verbo ou fica no plural, ou fica concordando com o mais próximo, no caso aqui, que é céu. Ok? É a concordância atrativa, concordância por atração. Essas duas concordâncias aqui, elas são modernas e elas são aceitas. Concordância por atração é aceita, tá certo? Muito cuidado com a questão da concordância com porcentagem ou percentagem. As duas leituras estão corretas, né? O verbo concorda com o sujeito quando esse é um número expresso em porcentagem, sem especificação. Então, 1% não compareceu, 90% não compareceram, 10% não compareceram, 80% não compareceram, tá certo? Sempre assim.
Quando o sujeito vem especificado, o verbo concorda com esse. Agora vejam agora a especificação 2%, que ele poderia estar, do jeito que ele está aqui, né? Tanto aqui, gente, eu sei que aqui, né? Vocês vão ficarem assim, né? Aqui foi para conservar a escrita do texto, né? Aqui eu retirei e colei para conservar, mas aqui houve um errinho de ortografia, né? Ok? A escrita é 1%, 90%, certo? Então, aqui, como não há uma especificação, porque o nosso foco é concordância verbal, mas a gente já dá uma aulinha, né, de ortografia também, né? Não houve uma especificação dessa porcentagem aqui, então o verbo vai concordar com esse percentual. 1% comparecer, 2% comparecer. Se há uma especificação, 2%, que essa especificação, me lembrei agora, esse 2% aqui, eu poderia estar em número ou pode estar por extenso, que é neste caso, né? Como a gente vê aqui, ok? Pode estar assim em número ou pode estar por extenso. 2% dos alunos houve uma especificação, então o verbo vai concordar ou com alunos ou vai concordar sempre com alunos, tá certo? Vai concordar com o sujeito que vem especificado por esse percentual. Quando o sujeito vem especificado, o verbo concorda com esse sujeito aqui. Está no plural, o verbo no plural. 2% do alunado está. Porque está no singular, então o verbo também no singular. 2% dos professores compareceram. 2% do professorado compareceu, ok? Até 50% dos alimentos vai para o lixo, diz a ONU. O que foi que aconteceu aqui, gente? Um probleminha de concordância verbal, né? Olha, aqui eu tenho percentual, ok? Percentual, de qualquer forma, ele teria que estar no plural o verbo. E mais ainda, porque esse percentual aqui veio especificado e esse sujeito aqui, ó, está no plural. Então, o verbo obrigatoriamente teria que estar no plural. Certo, gente? Então, mais um cuidado quando a gente vai escrever, porque isso é normal acontecer. Mas, assim, quando vai publicar, tem que fazer uma nova leitura, certo? Porque há um problema de concordância. Outra regra para sujeito composto é com sujeito ligados por ou, né? Muito cuidado, porque quando esse ou indicar uma inclusão, estou apenas incluindo, o verbo vai para o plural. Quando ele indicar uma exclusão, o verbo vai para o singular, né? Agora, você só sabe quando é que ele indica uma inclusão ou uma exclusão dentro do contexto, certo? Doces ou chocolate desagradam ao menino. Então, ou isso ou aquilo é uma inclusão, certo? Então, o verbo vai para o plural. Laís ou Elisa ganhará mais tempo. Ou uma ou outra, sentido de exclusão, certo? Então, o verbo vai para o singular. Vai para o plural quando indica uma inclusão. Vai para o singular quando indica uma exclusão, certo? O contexto vai dizer isso. Sujeito composto também formado pela expressão um e outro e nenhum nem outro. O verbo vai ficar ou no singular ou no plural, né? Nenhum nem outro dormiu. Nenhum nem outro dormiram. Tanto faz, tá certo? Nenhum nem outro dormiu, nenhum nem outro dormiram. Ok? É regra e é uma regra aceita. As duas construções são aceitas. Verbo com pronome apassivador, né, que é a partícula se, outra casquinha de banana. Vejam as várias funções que tem o se. O verbo acompanhado pelo pronome apassivador se concorda normalmente com o sujeito, certo? Então, vejam aqui o exemplo. Vendem-se tapiocas fresquinhas, né? A gente observa muito nas placas. Vende-se picolé, né? Corretíssimo, não tem nenhum problema, porque picolé é vendido. Tudo bem, é só você trazer para a forma aquela construção mais clássica, né? Sujeito, verbo, complemento, certo? Aí vende-se tapiocas, não pode.
Vendem-se tapiocas. Por quê? Porque tapiocas são vendidas. Ok, gente? Então, quando aqui... E outra coisa, gente. Lembram do VTD? Verbo transitivo direto. Vende-se, VTD, verbo transitivo direto. Verbo que precisa de complemento sem preposição. Ok? Mais partícula si. Essa partícula si aqui é chamada, por estar diante de um verbo, VTD, verbo transitivo direto. Ok? Sempre recapitulando, né? É chamada de partícula passivadora. Ok? Porque esse mesmo pronome aqui pode ser chamado também de índice de identificação do sujeito. Partícula passivadora, né? Vende-se. Quem vende, vende o quê? Ok? Tapiocas fresquinhas. Então, aqui está tudo certinho, ok? Porque tapiocas fresquinhas são vendidas. Agora, vende-se uma casa na praia. Corretíssimo, porque uma casa na praia é vendida, ok? Agora, verbo com índice de identificação do sujeito. Quando o verbo é acompanhado pelo índice de identificação do sujeito, esse ficará na terceira pessoa do singular. Assiste-se à demonstração de dança, né? Já vem aí um caso de regência. O verbo assistir no sentido de ver, né? Ele, no caso aqui, é um verbo transitivo indireto, né? Um VTD é um VT, verbo transitivo indireto, um VTI. VTI, verbo transitivo indireto. Precisa de um complemento preposicionado e a preposição que admite aqui, ó, por isso que está com o sinal indicador da crase, a formação de A, mais a partícula si, que eu chamo de índice de identificação do sujeito. Outro caso, minha gente, neste mesmo índice de identificação do sujeito, é quando eu digo precisa-se de funcionários. Mesmo funcionários estando no plural, o verbo vai ficar sempre no singular. Por quê? O verbo precisar é um verbo transitivo, um verbo transitivo indireto, tá certo? Ele precisa de um complemento preposicionado, mas ele é também um dos casos de sujeito indeterminado. Por ser sujeito indeterminado, ele não pode ir para o plural, porque está indeterminado. Ninguém sabe, tá certo? Tem que rever aquela regrinha ali de sujeito indeterminado que vocês aprendem na questão dos termos integrantes da oração. É muito importante vocês reverem aqueles conteúdos de termos essenciais, termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, os termos acessórios da oração, para vocês também compreenderem, avançarem nos outros conteúdos, como regras de concordância nominal. E para finalizar, gente, nós temos aqui várias plaquinhas, né, que a gente observa muito, elas são bastante corriqueiras, tem algumas até engraçadas, né? Algumas que geram até uma ambiguidade, né? Uma cacofonia, né? O que é uma ambiguidade? Um duplo sentido, olha aí, precisando voltar à questão da semântica, né? A questão de polissemia e de ambiguidade, né? Eu gravei a videoaula com isso também, você pode dar uma olhadinha. Gerando algumas dificuldades, alguns problemas de ortografia, né? E aqui nós temos vários problemas de concordância verbal. Aluga-se salas comerciais, né? Coisa boa, né? Aluga-se salas comerciais, mas tem um problema de concordância verbal. Por quê? Porque salas comerciais são alugadas. Então, se salas comerciais são alugadas, o verbo deveria estar também no plural, ok? Alugam-se. Admite-se pessoas com prática em ótica, ou seja, empregam-se pessoas com prática em óticas, né? O verbo admitir aqui, no caso que é de empregar, ele deve estar também no plural, ok? Porque pessoas são admitidas, né? Mesmo sem práticas em ótica, olha aí. Temos vaga, olha, aluga-se casa para rebelião. Aí foi, o problema é só de ortografia, né? Temos vaga, erro de concordância verbal, né? E aluga-se casa, tudo certinho, porque uma casa é alugada. Casa está no singular, então verbo no singular. Para Réveillon, né? Que houve aí um problema de ortografia, né? No próximo é conserta-se, aí máquina de lavar roupas,
de costura, tanquinho, forno elétrico, micro-ondas, bomba, lava-jato, lava-louça, eletrodomésticos em geral, né? Executamos orçamento gratuito em sua própria residência, pegamos e entregamos a domicílio, ok? Tudo direitinho, o problema está na concordância verbal, né? Consertam-se, olha quantas coisas são consertadas, minha gente, aí, olha, máquina de lavar, de costura, tanquinho, forno, micro-ondas, tanta coisa ele conserta, né? Eles consertam aí, essa empresa conserta, e o verbo aí no singular, então o verbo deveria estar no plural. Então nós temos aí algumas dificuldades de concordância verbal nas placas. Deem uma olhadinha nos bairros de vocês, né? Principalmente em bairros mais humildes, vocês observam muito essas construções, problemas de ortografia, de ambiguidade, né? Nas plaquinhas comerciais, nos anúncios, né? E não só nelas não, viu, minha gente? Eu disse, não é uma questão de preconceito social, não. A gente, inclusive, observa até nas grandes construções. Olha a ONU, o exemplo que a gente viu da ONU, né? Mandou lá o exemplo, né? Deixa eu mostrar de novo na questão do percentual, até 50% dos alimentos vai para o lixo, diz a ONU. Olha aí um problema também de concordância verbal que a ONU cometeu, ok? É importante, pessoal, a gente reler aquilo que a gente vai escrever e procurar dominar melhor as normas da nossa língua, tá certo? Que é a norma culta, a norma padrão. Eu espero que tenha ficado claro esse conteúdo e que vocês façam a ficha de exercício que eu propus, né, que eu já fiz e vou postar no grupo, na sala de vocês, para que vocês façam com base nessas explicações. Tenham um bom dia e até a próxima aula.